Beleza? Apresentar. Semana que vem eu quero ver se eu faço alguma coisa diferente para nossa aula, tá? Mas eu vou ver ainda o que que eu posso fazer. É, então, pessoal, hoje nós vamos continuar naquela questão, né, do PET. Nós vimos ontem lá, ontem não, quarta-feira, né? A questão da terceira revolução industrial, né? Ou revolução técnico-científica, né? Deixa eu anotar o nome de vocês aqui, se não esqueço. Clara Brazão, porque tem a outra Maria Clara. Tô juntando Clara com Brasão, você viu, Maria? Maria Clarão. Eu vi. Ai, Gustavo. Então, na aula passada, né, nós vimos a questão da terceira revolução industrial, né, ou revolução técnico-científica informacional, e eu até comentei com vocês que lá na hora que a gente viu o mapa mental, que isso tem também relação direta com o toyotismo, né, que inclusive era algo que eu já ia falar para vocês quando eu acabasse a parte da globalização, a gente já ia dar uma comentada sobre a revolução industrial, e eu ia falar sobre o toyotismo, mas como já veio no PET, então já ficou tudo junto, né? Então, hoje nós vamos falar mais diretamente desse toyotismo, que é a forma, o modo de produção usado nesse período, tá? Por quê? Cada período vai ter uma forma de produção, né? Então, mais especificamente, a primeira e a segunda revolução industrial, nós vamos ter muita presença do Fordismo, tá? O que que é o Fordismo? É a forma de produção criada por Henry Ford, lá das empresas Ford, de carros, né? Porque até ele criou a produção em linha de montagem, né? Que tem a linha de montagem, cada trabalhador fazendo ali o seu serviço, né? Então tem um cara para colocar a roda, né? Por exemplo, do carro, um para colocar a direção, outro para colocar o vidro, tal, 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 né? Aí nós vamos ter, nesse período da terceira revolução industrial, após a Segunda Guerra Mundial, o surgimento do toyotismo, que é outra forma de produção nas indústrias, tá? E isso vai ter uma influência muito grande, não só na indústria, mas na economia como um todo, tá? E é muito importante para toda essa análise desse período da história, tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão se encontrava com graves problemas econômicos e sociais. Lembrando, pessoal, que ele estava contra, né, os Estados Unidos, ele era aliado da Alemanha nazista e da Itália fascista de Mussolini, né? Então, o Japão foi extremamente, além, é claro, de toda a perda que ele teve, né, durante a guerra de forças, né, de homens e tal, nós tivemos o uso das bombas atômicas que dizimaram as duas cidades, né, de Hiroshima e Nagasaki, e aí, claro, o Japão vai ter que assinar acordos, tratados para não atacar, né, vai ter que acabar com a sua força militar, a economia está destruída, muitas das fábricas e tudo mais foi destruído, então o país tem que se reerguer, né, os Estados Unidos vai para marcar uma presença muito forte ali, né, para conter também o socialismo, né, mas o país estava devastado, né, com muitos problemas, né, e o mercado consumidor reduzido, porque sobrou, na maior parte, mulheres que não podiam trabalhar, lembra que é uma época que ainda o trabalho da mulher ainda era mal visto, digamos assim, né, a crianças e idosos, né? Então, tinha pouca gente para trabalhar e pouca gente para comprar, tá? E também eles tinham falta de matéria-prima. O Japão é um arquipélago rochoso que quase não tem recursos naturais, né? Então, eles dependem, até hoje, a maior parte dos recursos que eles usam naturais, eles compram de outros países, né? Por que que o Japão é tão presente a culinária na culinária deles os frutos do mar, porque é o que eles tinham, tá? É o que mais tinha facilidade de conseguir, né? Porque
era muito difícil plantar, criar animais, né? Então eles sempre dependeram muito do mar, tá? Então, com todo esse problema, nesse cenário pós-guerra, nós vamos ter esses dois engenheiros, Shingeo Shingo e Taichi Ohro e Eiji Toyoda, tá? Esses engenheiros, eles vão desenvolver um novo modelo produtivo, né? Uma nova forma de organizar as fábricas e a produção para aumentar a produção e diminuir os custos o máximo possível, tá? Porque para eles a forma como era feito no Fordismo, cada um ali parado fazendo sua própria atividade, ela não era interessante, porque eles tinham uma falta de mão de obra, né? Eles tinham poucas pessoas para trabalhar, não tinham tanta tecnologia, tantas dinheiro assim, né? Também para contratar empregados. Então, eles vão tentar tornar a produção o mais flexível possível, tá? E aí eles vão desenvolver isso, e até lá na partir da década de 70, esse modelo ele vai ganhar força e vai ser usado, né, na fábrica deles, que é a fábrica Toyota, que é a fábrica de carros, né, e vai tornar ela uma das principais, ou se não uma das maiores produtoras de veículos do mundo, tá? Então aqui nós temos o senhor, esse aqui é o Eiji Toyoda, tá? Por isso Toyota, né? E esse aqui é o Ono, se eu não me engano, ou Xingqiu. Um eu não consegui a foto, eu não lembro agora qual que é qual, tá? Mas eles são os dois principais que tiveram essa ideia, tá? Eles foram os responsáveis pela nessa criação do toyotismo, tá? Então, como que isso vai funcionar? Ele vai tentar flexibilizar a produção, ou seja, diferente da premissa anterior no Fordismo, que você vai acumular estoque o máximo possível. Então, você vai, por exemplo, numa fábrica da Ford, até hoje, ainda é assim, vai ter lá um pátio lotado de carro. Ele produz o máximo que tiver possível, mesmo que não tenha procura, mesmo que não esteja vendendo, né? Isso pode ser um problema, porque você produz demais, não vende, aquilo lá fica acumulado, vai estragando e você perde aquilo que você produziu, você acaba perdendo dinheiro. O toyotismo, ele vai adequar a estocagem à demanda. Então, ele só produz quando precisa. Está tendo compra desse modelo de carro? Então, vamos fabricar. Ah, não está mais vendendo tanto? Então, deixa esses que já produziu e não produz mais, tá? Nós vamos ver que isso vai ter também alguns problemas, mas é uma forma de manter a empresa segura, de não perder dinheiro com produção desnecessária, tá? Então, lá, quando a procura por uma determinada mercadoria é grande, a produção aumenta, mas quando a procura é menor, a produção diminui, né? Então, vamos pôr lá, você está vendendo brigadeiro, né, doces. Então, você produz lá brigadeiro, beijinho, língua de sogra e tal. E aí você percebe que você vende muito bem brigadeiro, mas o olho de sogra não está saindo tão bem. Então, o que que você vai fazer? Você vai começar a produzir mais brigadeiro, menos língua de sogra. Aí, um dia, de repente, o pessoal, mas eu queria uma coisa. Olho de sogra, começa a ter mais procura pelo olho de sogra. Você vai lá e começa a produzir mais. Então, você adequa a sua produção, né? Você não vende uma coisa só, mas você não produz uma coisa só, mas você só produz quando está tendo procura, tá? Então, ó, podemos dizer que ele surgiu no Japão em virtude das condições geográficas do país e as transformações históricas relacionadas ao término da Segunda Guerra Mundial. Tendo um espaço geográfico reduzido, tem muito pouco espaço, então não dá para fazer fábrica muito grande, não dá para fazer estoque muito grande, né? E um mercado consumidor menor do que das outras potências, ele não conseguia se adequar ao modelo fordista, né? Até hoje lá no Japão eles não têm tanto território, então é muito difícil. O pessoal não costuma morar em casa grande, né? A gente mora aqui, essas casas com 3, 4 quartos e tudo mais, só gente rica mesmo, né? A maioria das pessoas mora em apartamentos pequenos, áreas pequenas, né? Eles lá, inclusive, fazem, como não tem espaço, a maioria das pessoas não tem carro, né? Se transporta por metrô e tal. Então, olha para vocês verem, tem pouco espaço e não tem mercado consumidor, porque não vende tanto, né? Não é todo mundo que compra um carro que pode ter e tal, né? Então, aí, na década de 50, esse Eiji Toyoda, né, aquele primeiro que eu mostrei para você, V6,
ele vai visitar fábricas norte-americanas, né, para conhecer como que é a produção. Aí ele chega lá, aquelas fábricas gigantescas, um espaço enorme para estocagem de produto, que até perder de vista, né? Só que ele viu que isso não funcionava no Japão, porque ele não tinha esse espaço, ele não tinha essa possibilidade de fazer isso, né? Então ele vai perceber que ele vai ter que criar um sistema diferente. E aí ele vai levar em consideração as condições geohistóricas, né? Mas também a questão, outras questões, né? Então, olha lá, ele vai perceber que é preciso um sistema de transporte e comunicação, que não existia, que não era usado pelo Fordismo. Ele simplesmente produzia e tudo mais, né? Ele não pensava, ele não precisava deslocar, mandar essa mercadoria com rapidez, porque ele sempre tinha. Então, se o cara pediu, ele tem estoque, ele pode mandar na hora, né? Agora, no toyotismo, ele não poderia, ele teria que produzir, então levaria um tempinho para produzir, e aí o transporte tem que ser muito rápido para recuperar aquele tempo perdido que ele teve na produção. Então, ele vai começar não só a mudar a produção na fábrica dele, mas também a infraestrutura, né? Tanto que aonde foi a fábrica original da Toyota, hoje, inclusive, a cidade se chama Toyota, recebeu o nome por causa da fábrica, né, de carros, da família dele, e ele conseguiu, com o apoio da pessoal da cidade e tal, organizar toda a infraestrutura de transportes e comunicação para facilitar o funcionamento da fábrica dele, tá? Então, nós temos aqui, né, uma fábrica hoje em dia, né, vocês podem perceber, olha lá, evolução técnico-científica, o uso de robôs, né? No início não tinha tanto, né? Mas aí ele usava mão de obra humana. Mas hoje em dia, né, praticamente toda fábrica no mundo já segue esse modelo com robôs, né, fazendo todo o processo de montagem. Só uma coisa assim mais detalhada, precisa de uma coisa mais assim, digamos, nossa, como é que é a palavra, gente? Me sumiu. Precisa, né, uma precisão maior, que às vezes eles usam a mão de obra humana mesmo, né, ligar uma fiação, alguma coisa do tipo, né? Então, ó, uma das técnicas usada nesse modelo foi o just in time, que significa em cima da hora, tá? Esse modelo funciona na combinação entre o sistema de fornecimento de matéria-prima, produção e venda. Então, olha lá, apenas a matéria-prima necessária para a fabricação de uma quantidade de mercadorias é utilizada e deve ser realizada em um prazo já estabelecido, geralmente muito curto. Então, tá lá, chegou a encomenda, preciso de 5.000 garrafinhas PET para água. Então, ele vai lá e vai comprar o material. Na hora que chegar o pedido, ele já vai comprar o material só o necessário para fazer aquele pedido. Eu preciso de tanto de plástico para fazer tantas garrafinhas. Então, comprou lá, faz aquelas garrafinhas o mais rápido possível, né? E aí ele vai adequar a fábrica para fazer o mais rápido possível e manda, né? Não vai ficar em estoque nem a matéria-prima, nem o produto. Produz no momento, em cima da hora. Chegou o pedido, compra a matéria-prima, produz e manda. Rapidinho, tá? Com a adoção dele, as fábricas passaram a economizar dinheiro, porque não gasta em excesso, né? Você só gasta o que você precisa para produzir. E espaço na estocagem de matérias-primas e mercadorias, né? Porque você não está mantendo ali, então você só produz ali o que é necessário naquele momento, manda e pronto. Você não precisa ter uma estocagem tão grande. Além de agilizar a produção e a circulação, né? Porque fica muito mais rápido. Chegou, fez, mandou. Chegou, fez, mandou. Chegou, fez, mandou. É rápido, né? Então, ó, outro ponto importante é a diminuição da oferta de emprego. Aí já é um ponto negativo, né? Porque como o processo de trabalho se flexibiliza, um trabalhador realiza diversas funções, né? Diferente do Fordismo, em que o trabalho era mecânico e repetitivo. No Fordismo, né, nas fábricas americanas, um cara só faz o serviço. O trabalho da pessoa é colocar a tampinha na garrafa, ela só vai fazer isso o dia inteiro, a vida inteira. No toyotismo, não. Ele sabe.
fazer, moldar a garrafinha, o plástico para fazer a garrafinha, ele sabe colocar a tampinha, sabe encher a garrafinha d'água, ele sabe fazer tudo. Então, se precisou, ele está colocando tampinha hoje. Aí amanhã o cara que coloca água dentro da garrafinha faltou. Ele pode ir lá e substituir ele, tá? Então, isso vai ampliar o desemprego, né, no setor das indústrias, e porque os trabalhadores, ele não tem mais tanta necessidade de trabalhadores, né? E outra coisa que vai ajudar a acontecer isso é o uso de maquinário, né? Então, agora você pode ter um cara lá que cuida das máquinas e numa emergência ele pode fazer de tudo um pouco, né? Ao invés de ter 5, 10, 15, 30, 100 pessoas fazendo o mesmo serviço. Então, teve muito desemprego no setor secundário, que é a indústria, e aí essa mão de obra teve que ir para o setor de serviços, tá? Que é a distribuição de mercadorias. Ele é considerado um sistema responsável pela terceirização da economia, né? Então, o que que é a terceirização? Em vez de você contratar diretamente alguém para trabalhar para você, você contrata uma empresa que já tem contratado alguém, né? Que, por sua vez, vai contratar alguém por aquele período. Então, o cara não está vinculado a você. Então, amanhã você pode encerrar o contrato com aquela empresa e acabou, né? Você não precisa se preocupar em pagar direito trabalhista e tal, é aquela empresa que contratou ele que vai coisa, né? Hoje muitas empresas seguem esse sistema de terceirização, tá? Principalmente indústria, né? A gente vê também é muito comum, por exemplo, a equipe de limpeza, né? Meu pai trabalhava na CIA aqui em Guaranésia, ele era contratado de uma empresa terceirizada, né? A parte de limpeza e manutenção, manutenção básica, né? Trocar lâmpada, arrumar encanamento, essas coisas, não era contratado pela própria SIC. Eles contrataram uma empresa aqui de Guaxupé e essa empresa contratou pessoas que faziam esse serviço lá, tá? Quando a SIC cortou o contrato com essa empresa, essas pessoas perderam o emprego, mas a CIRC não estava relacionada com isso, tá? Então, ó, isso acontece nos países desenvolvidos e vem se acelerando nos subdesenvolvidos. Como eu falei, cada dia mais as empresas têm usado a terceirização, tá? Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, o fim de uma linha de montagem do toyotismo. Pode reparar que, olha lá, tudo mecanizado, cheio de máquinas, e só, olha para vocês verem, dois funcionários. Antigamente, provavelmente, teria mais uns 30, 40 funcionários aqui. Por quê? Aqui está passando, está vindo tudo sendo feito por robôs. Os dois aqui no final, eles só estão fazendo os toques finais, olha lá, colocando, acho que a roda aqui, ó, e fazendo algum serviço no motor. Só os dois. Para vocês verem, tá? Toyota, olha lá no Japão mesmo, certo? É que nós temos o mapa mental, né? Como eu falei para vocês, uma forma muito boa de estudar, procure um mapa mental. Em vez de ler um texto inteiro, você quer estudar uma hora ali rapidinho, só dar uma lida para lembrar, procure um mapa mental. É uma ótima maneira de você estudar num momento rápido, assim, para lembrar alguma coisa assim rapidamente, tá? Então vamos passar de novo. Toyotismo. Primeiro, robotização, uso de robôs, né? Uso de maquinário, de tecnologias avançadas, substituindo a mão de obra, né? Terceirização, né? Contratação de terceiros para fazer o serviço, não contratar direto, mas contratar uma empresa que contrata outras pessoas, né? Just in time, né? Redução de volume de estoque, só produz o que é necessário quando tem a procura, né? É bem o capitalismo, né? Lei da oferta e da procura, você só vai produzir quando tem procura. Múltiplas tarefas, equipes responsáveis por todo o processo de produção. Cada funcionário sabe fazer mais do que apenas uma função. Ele pode trabalhar em várias áreas, dependendo do que for necessário que ele faça naquele dia, tá? Inovações tecnológicas, né? Cada vez mais o desenvolvimento de novas tecnologias, novos avanços, né? Aqui ele dá exemplo do celular, mas vai se criar cada vez mais tecnologias para melhorar essa produção, tornar ela mais rápida e usar o menos de mão de obra possível, né? Aí a robotização. Custo de produção reduzido, porque usa pouca matéria-prima,
pouca mão de obra, né? Pouco salário, como usa robôs, não tem que pagar direitos sociais, direito trabalhista e tudo mais, né? Ampliação do mercado, porque como ele tem toda essa questão de poder produzir rapidamente, entregar e tal, então eles conseguem vender para muitos mercados, para várias pessoas, né? Eles conseguem vender mais facilmente. Desconcentração industrial. O que que isso significa, professor? O senhor não falou disso. Basicamente, você não produz apenas um lugar, tá? É o que nós chamamos de fábrica global. Você não vai produzir tudo num lugar só, tá? Que nem eu falei, essa foto aqui é a linha de montagem. Eles estão pegando as peças e juntando para formar um carro. Mas nem todas essas peças foram produzidas nesse lugar, tá? Então, pode, por exemplo, o vidro, que eles ainda não colocaram aqui, ele vai vir da China, né? A parte mecânica vindo dos Estados Unidos, os pneus virem do Brasil, né? A lanterna vindo da Dinamarca. Então, ele vai produzir cada parte aonde for mais barato, aonde for mais fácil, né? Ah, mas não é mais fácil produzir no próprio país, porque não vai ter transporte e tal. Aí é que está a questão. Às vezes, no outro país, mesmo você tendo que fazer o frete, trazer do outro país, mesmo que seja um país distante, fica mais barato, porque lá tem mão de obra mais barata, tem matéria-prima mais barata, fica mais barato do que produzir no próprio país, tá? Então, muitas vezes os produtos vão ter partes do mundo inteiro, vindas do mundo inteiro. Essa que é a desconcentração industrial. Você produz cada parte num lugar do mundo e depois monta num lugar específico, tá? Pode ser tudo produzido ali? Pode, se for possível, se for mais barato, sim, mas normalmente se faz isso, tá? Porque, por exemplo, antigamente, aqui para produzir um carro, por exemplo, aí ia fazer tudo no país, ficava caro demais. Aí um carro, pouca gente tinha carro. Por que que hoje é mais barato? Hoje quase todo mundo tem carro, porque ficou muito mais barato dessa forma, né? Antigamente, o carro ou tinha que ser importado, né, trazido de fora, ou você tinha essa produção, mas como era tudo muito caro de se produzir no país, o preço ficava lá em cima, tá? Hoje não, hoje com essa desconcentração fica muito mais barato, tá? E apesar de usar pouca mão de obra, porque nós temos a robotização, a mão de obra ainda é mais barata, então vai ter essa busca por mão de obra barata, tá? Então eles vão procurar o máximo possível, principalmente quando eles criam as multinacionais, quando eles criam filiais em outros países, né? Nós temos fábrica da Toyota aqui no Brasil, né? Eles produzem carro. Por que que é bom para eles colocarem uma filial aqui? Porque a mão de obra é mais barata, né, do que lá na China, lá no Japão. Eles pagam menos impostos, eles têm uma legislação ambiental mais fraca, que então eles não vão ter tantos problemas com poluição, né? Se eles causarem poluição, as multas e tal não vai ser tão altas, às vezes consegue até burlar esse sistema, né? A legislação trabalhista também, né? Porque, que nem eu já comentei com vocês, países desenvolvidos, as leis de direitos das pessoas são muito mais respeitados, né? Então, a pessoa, que nem aconteceu com a minha prima, ela trabalhava numa empresa aqui da região, ficou grávida, pediu licença maternidade, 3 meses só, afastado. Voltou, estava recebendo. Voltou, não deu um mês, mandaram ela embora, né? Por quê? Porque sabiam que ela ia ter, como ela estava com criança pequena, ela ia ter que um dia sair do serviço para ir lá é, cuidar do filho se ele passasse mal, ia ter que é, faltar um dia porque tinha que ir no hospital, tinha que ir no médico com a criança. Então eles pegaram e mandaram ela embora. Então, eles podem fazer isso? Não, mas fizeram, tá? Por quê? Porque eles sabem que, por mais que eles, às vezes, eles tenham que pagar alguma coisa, não vai ser nem perto do que eles têm de lucro no mês, tá? Então, para eles é uma vantagem muito grande colocar isso, as filiais, nos países mais pobres, né? Que têm essas legislações fracas, leis fracas que não controlam, tá? Então, o toyotismo é uma faca de dois gumes, assim como foi forjado em todo modelo de produção capitalista. Por quê? Ele traz desenvolvimento econômico, inovação tecnológica, avanço
nesses campos, mas ele também vai ter seus problemas, principalmente com relação aos trabalhadores e ao meio ambiente, tá? Certinho, pessoal? Dúvidas? O que é isso aqui? Vocês estão conversando aqui, em vez de prestar atenção, está conversando. É? Passa atividade. Sei não, vocês estão conversando, mais conversando no chat do que prestando? Tô brincando, gente. Não, tranquilo. Vou reclamar não, que pelo menos vocês três estão entrando. Não vou ficar pegando muito pé de vocês não, senão aí vocês também passam para não entrar e eu fico sem aluno para dar aula, né? Tranquilo, pessoal. Então, não se esqueçam, atividades já no Conexão Escola, trabalho já no Conexão Escola.